Muito boa tarde, agora é meio-dia e dessa vez eu tenho certeza porque tá programado, então eu só tô vindo aqui agora, eu já gravei a entrevista, é a única live que não é live, tá? Porque foi o horário que eu consegui falar com o Felipe Moleiro, o Kid Investidor. Ele é um dos palestrantes, é uma das atrações do Empreende SC dessa semana, a quarta edição do Empreende SC. Dessa semana parece que tem toda semana. Não tem toda semana. O Empreende SC tem de vez em quando e é nessa semana. Então, se você quiser acompanhar a palestra dele, tenho as informações aqui embaixo. Acompanhe a entrevista, foi uma entrevista muito legal. Ele tem 14 anos. Ele é empreendedor, ele é influenciador, ele é super inteligente, ele dá lições de vida mesmo não tendo saído da escola ainda, e a gente falou muito sobre o período dele de escola também. Então, antes de começar o vídeo que vai vir logo depois da vinheta, se inscreva no canal, curta esse vídeo, curte agora. Se não gostar do vídeo, você tira, tá? Vamos combinar assim, curte agora. Se o vídeo for ruim, você tira. Se o vídeo for bom, você compartilha e pede para as outras pessoas curtirem. Beleza? Fica ligado, com certeza você vai adorar. Não tem o chat, mas você pode deixar perguntas, pode deixar sua opinião nos comentários aqui embaixo, que a gente vai se encontrar de novo com o Felipe, vai se encontrar com ele no evento, e aí qualquer coisa eu passo feedback para ele. Curta a entrevista. Vamos lá para mais uma entrevista com o palestrante do Empreende SC, o Empreende SC que é essa semana, sexta e sábado, e não tem como trazer todos os palestrantes, são vários, mas a gente está pensando alguns aqui, e esse eu fazia questão de entrevistar, já queria entrevistar há muito tempo, aproveitei agora que tem o Empreende SC, que a gente é parceiro, e consegui trazer o Felipe Moleiro. O Felipe Moleiro, ele, além de ser muito inteligente e falar muitas coisas que eu concordo muito, até porque ele foca muito na educação, e você já vai entender por que ele tem lugar de fala da educação, ele tem 14 anos, o que já é um diferencial muito grande, alguém com 14 anos já ter essa visão que ele tem. Felipe Moleiro, muito obrigado pela atenção conosco aqui, espero que tu seja bem-vindo, que tu curta Criciúma, e muito obrigado pela atenção aqui nos 60 minutos. Muitíssimo obrigado pelo convite, eu fico extremamente feliz. E, aliás, estou extremamente feliz de ir no Empreende SC também, conhecer Criciúma aí e tal. Estou muito feliz. Felipe, a tua palestra se chama O Caminho Comum. Eu queria que tu explicasse o que é o caminho comum e por que tu escolheu esse tema para ser o tema que tu vai abordar no Empreende SC. Maravilha. Bom, eu acredito que o caminho comum, né? O que eu digo com isso? Desde que a gente é muito pequeno, que a gente está na escola, a gente é ensinado de um caminho, que é o caminho comum, um caminho padrão, que é colocado como se fosse o único caminho que nós deveríamos seguir para traçar na nossa vida. Eu falo aqui justamente sobre vida, porque eu acho que quando a gente fala sobre dinheiro, que é justamente sobre o que eu falo, eu não acho que a gente comente só sobre coisas materiais, a gente conversa sobre qualidade de vida, a gente conversa sobre uma vida melhor. E quando a gente está na escola, a gente é ensinado que o processo da nossa vida deveria ser entrar na escola, estudar, se matar de estudar para poder então depois entrar em uma faculdade, estudar bastante na faculdade, sair da faculdade, procurar um emprego em uma empresa segura, em uma boa empresa, tentar crescer dentro daquela empresa. E aí quando você percebe, você está com 65 anos, está tendo que depender do INSS para sua aposentadoria, não está com uma boa qualidade de vida, e você percebe que você jogou a maior parte da sua vida fora construindo sonhos de outras pessoas. Então, eu venho comentar justamente no Empreende SC sobre esse caminho comum, porque eu acredito que muitas vezes, até mesmo os empreendedores, eles ficam meio presos em algumas questões que são sociais. E por algum motivo eles decidem trabalhar em alguma área específica, coisas do tipo, e que fazem com que eles fiquem presos num tipo de vida muito padrão, por mais que eles possam buscar uma vida muito melhor do que essa, e uma vida que realmente os faça felizes, né? Então, no Empreende SC eu vou comentar um pouquinho sobre isso e eu vou falar bastante sobre como que o dinheiro, a liberdade financeira te proporciona uma vida melhor e falar justamente também como que algumas pessoas elas podem se tornar mais saudáveis financeiramente. Porque não é porque uma pessoa é empreendedora que ela é saudável financeiramente. Então eu vou falar sobre saúde financeira, sobre investimentos e o que eu já falo todo dia nas minhas redes sociais. Cara, me tira uma dúvida, de onde é que vem esse teu interesse? Porque não é só pelo financeiro, pelo entender a matemática financeira, as rotinas de acumular, tu tá falando de vida, tu tá falando de a pessoa chega com 65 anos, e tu tá com 14 anos, então assim, tu tá olhando lá na frente por experiências que tu não passou ainda. De onde é que veio esse interesse? Como é que começou?
Legal. Bom, eu tenho 14 anos de idade, né? Eu sou estudante, etc. Ah, mas eu comecei a pesquisar sobre os investimentos quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu não conhecia o termo investimentos ainda, não conhecia o termo empreendedorismo, não fazia ideia do que era isso. E para falar a verdade, eu descobri isso pesquisando sobre a vida das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Então, eu lembro que quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, eu fiquei muito curioso para saber por que que algumas pessoas, elas eram tão ricas, extremamente ricas, e outras elas eram mais pobres, tinham uma condição financeira de vida pior. E aí eu comecei a me perguntar sobre isso, né? Eu queria saber o que que faziam com que essas pessoas fossem diferentes. Então eu comecei a pesquisar, eu fui ver justamente o que as pessoas mais ricas do mundo tinham feito para chegar no lugar onde elas chegaram. E foi aí que eu descobri os investimentos, a bolsa de valores e o empreendedorismo. E isso me chamou muita atenção, eu me apaixonei muito pelo assunto, eu fiquei muito curioso, para falar a verdade, muito interessado, porque para uma criança é muito legal você pensar que você coloca o seu dinheiro em um lugar, daqui a pouco você tira e tem mais, sem você ter feito absolutamente nada. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque isso daí foi algo que me trouxe muito interesse. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fui descobrindo muitas coisas, fui descobrindo justamente sobre os investimentos, quais investimentos existiam, e eu nunca tinha exatamente parado para pensar nessa questão de aposentadoria, por exemplo, mas depois que eu comecei a produzir conteúdo na internet, quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu conheci muitas pessoas. E eu me deparava com todas elas falando justamente que, cara, né, eu justamente vou falar sobre o caminho comum e falando, para falar a verdade, o único caminho que a gente deveria seguir é o caminho da liberdade, né, onde a gente não tem que ficar à mercê, né, das opiniões de outras pessoas, das escolhas de outras pessoas, e a gente pode tomar nossas próprias decisões. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala que se você não definir os seus termos, a vida vai viver você e não o contrário. E eu acho que a gente tem que definir os nossos termos na nossa vida para que a gente possa decidir como que vai ser a nossa vida e não ficar esperando com que ela aconteça. Eu acho que a gente pode definir os termos, decidir exatamente como que serão as nossas coisas em qualquer âmbito da vida. Então, eu justamente vou falar sobre isso porque eu vejo que muitas pessoas elas ficam presas, né, em uma vida que muitas vezes elas não gostam, porque elas não entendem justamente como sair disso. E falar bastante sobre liberdade financeira, porque dinheiro, né, e liberdade está completamente junto. Então, como eu falo de dinheiro já, eu invisto, eu sou empreendedor, etc., eu vou compartilhar um pouquinho também sobre essa questão da educação financeira lá na minha palestra no Empreende SC. Pois é, eu falei aqui que tu fala muito, de educação e fala de educação com lugar de fala, porque tu tá no colégio ainda, né, tu deve estar o quê? No primeiro ano do ensino médio, imagino? Eu tô no Ou no nono nono ano ano? do ensino fundamental. No nono ano, tu não entrou no ensino médio ainda. Não. Então assim, eu, lembro de quando eu estudava, eu tô vendo a minha filha estudar agora, só que ela tá com 8 anos ainda, então não chegou na parte mais complexa ainda da escola, mas eu vejo, assim, coisas que eu acho que não são tão necessárias para aprender, e eu vejo coisas que são muito necessárias e não tem lá. Mas tu tá Sim. lá dentro agora, como é que tu vê essa questão do sistema educacional? Tu é, por exemplo, um aluno que questiona lá dentro da escola, por que não ensinam isso? Tu já puxou uma reunião com o coordenador para pedir alguma matéria que não tem na escola? Cara, é engraçado você comentar isso, né? Porque justamente esses dias, se eu não tô enganado, foi ontem, surgiu um pouco dessa questão na sala de aula e eu conversei bastante sobre isso com a professora em questão. Ah, e eu estava comentando, eu disse que justamente a maior parte das coisas que a gente aprende, majoritariamente, são inúteis em aplicabilidade na vida real, no nosso dia a dia. É claro que existem muitos conhecimentos que a gente aprende que, por mais que não sejam extremamente úteis, a gente deve aprender para que a gente seja uma pessoa com mais cultura, mais conhecimentos, etc. Mas vamos falar a verdade, né? 39% do que a gente aprende na escola, a gente não usa na nossa vida, no nosso dia a dia. E as coisas que a gente deveria usar, que a gente usa no nosso dia a dia, a gente não aprende na escola. Então a gente nunca aprendeu na escola como ser saudável. A gente nunca aprendeu na escola sobre educação financeira, como lidar com o dinheiro e ter uma boa relação com o dinheiro. A gente nunca aprendeu sobre empreendedorismo, porque a gente ficou enraizado no caminho comum, de que a gente tem que se tornar um CLT, um profissionalzinho ali, a gente nunca aprendeu sobre as coisas que são extremamente importantes para a nossa vida de verdade. Então, eu vejo, estando na escola, que eu aprendo muitas coisas que eu não vou usar na minha vida, né? A maior parte das coisas eu vejo que eu não vou usar na minha vida.
Certo. E como é que tu criou as tuas empresas? Que eu estava conversando contigo antes de a gente começar a entrevista, tu tem 3 empresas já, digamos, mais consolidadas e uma quarta, escalando agora, nesse Exato. momento, né. Como é que tu criou as tuas empresas? Elas têm relação uma com a outra? Tem alguma que era uma empresa da família que tu assumiu? Como é que é o Felipe empreendedor? Legal. Bom, eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu tinha 11 anos de idade, faltando 2 semanas para eu fazer 12, né. E eu fiz muitas amizades, né, por meio da internet. Uma delas, aliás, foi o Edu Benincá, que é amigo seu também, grande amigo meu, e eu fui fazendo grandes amizades. Eu fui convivendo com essas amizades e foi natural que essas pessoas foi natural que eu começasse a empreender, porque essas pessoas elas eram empreendedoras. Então eu passei a empreender mesmo sem ter em mente: "Não, vou criar um negócio, não, vou empreender". Foi tudo acontecendo de uma forma bem natural para mim. Eu fui convivendo com essas pessoas que eram empreendedoras, né. Então, quando eu comecei na internet, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Foi natural, né, cresci meus números, etcétera, eu fui ganhando dinheiro com isso. Eu pensei: "Poxa, por que que eu não posso transformar esse meu canal do YouTube em um negócio que seja lucrativo, um negócio rentável, escalável?". E foi aí que eu decidi estudar de como que eu poderia pegar o meu canal do YouTube e transformar isso em algo a mais, e não só um canal do YouTube, como uma empresa, algo que não dependesse só de mim, algo que andasse sem mim justamente, e pudesse trazer mais dinheiro de uma forma escalável. E com Uhum. essas amizades que eu fiz, eu fui montando negócios, eu fui aprendendo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de educação. Eu tenho uma empresa de educação onde a gente ensina jovens sobre empreendedorismo, marketing e educação financeira. Então, aqui a gente entra em investimentos, em termos técnicos sobre empreendedorismo e sempre de uma forma muito descomplicada, porque a gente fala com os jovens. Então, agora, a gente ensina por meio, né, justamente do B2C, falando com o próprio consumidor, com o próprio jovem, a gente vende comunidades, espaços onde o jovem pode aprender, e é legal porque todos nós que ensinamos lá somos jovens também, jovens que já montaram as suas empresas, já investem, entendem sobre o que estão falando, e em um ambiente onde tem mais jovens querendo aprender. Não só isso, né, como agora também, possivelmente, a gente vai entrar em escolas, né, possivelmente aqui e tal. A gente vai entrar em escolas em 2023, justamente para poder ensinar sobre empreendedorismo com o nosso método, para que a gente possa falar com os jovens de jovens, porque a gente sabe que agora foi colocado, né, educação financeira e empreendedorismo nas escolas, mas nem todos os professores eles são capazes de ensinar isso com maestria, ensinar isso com experiência própria e falando com o jovem, né. Para falar de assuntos tão importantes, é importante que o jovem ele se sinta incluído. Então, falando com os jovens vai ser muito legal, porque os jovens com certeza vão aprender cada vez mais. Eu tenho uma empresa de produção de conteúdo, onde a gente lá cria animações, edições, e a gente faz todo tipo de produção, então documentários, até mesmo um vídeo do YouTube, se alguém quer fazer um vídeo do YouTube com uma qualidade impecável, fala com a gente. E a gente faz para terceiros e produções próprias também. A gente faz animação, edição, etc. E eu tenho uma produtora de conteúdo de finanças, hoje em dia é a quarta maior do Brasil, e eu ensino sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre economia para os jovens, né. Eu sou a principal rosto da produtora e eu comento lá, né, justamente bastante sobre essa questão também do caminho comum que eu vou falar na palestra. 14 anos tu tem agora, tu começou com 10, 11 anos, não sei se essa dúvida chegou, a habitar a cabeça dos teus pais, se vocês já conversaram sobre isso, mas algo que eu já vi muita gente falando, de ti e do Davi Braga também, que também é Uhum, um outro influenciador, under 18, né, com uhum. menos de 18 anos também, eh, essa gurizada tinha que estar brincando, eles não tinham que estar pensando em dinheiro, eles tinham que estar curtindo a infância, eles estão perdendo a infância. Isso já foi tratado na tua casa? O que que tu acha, de quem te vê com esses olhos? Legal. Bom, eu sou uma das pessoas mais infantis que eu conheço. Eu faço piada com tudo, enfim, eu sou bem infantil até hoje. Eu acho que, pra falar a verdade, assim, né, o que eu vejo sobre isso? Hã, Acredito que a infância seja um momento onde a gente não deveria se preocupar tanto, hã, e trabalhar, por exemplo, né, porque a gente precisa trabalhar igual na fase adulta. É um momento onde eu acho que a gente deveria se divertir, né. E apesar de eu me preocupar, às vezes, com coisas que acontecem nas empresas, esse tipo de coisa, porque eu tomei essa decisão, eu me divirto completamente fazendo o que eu faço. É claro que há momentos estressantes. Qualquer trabalho, existe uma parte daquilo que você não gosta, né, que é chata, que você queria pular. Mas até mesmo essas partes chatas eu aprendi a gostar.
Eu passei a encontrar conforto em um desconforto que tem no trabalho. E eu adoro fazer o que eu faço. Então, como eu trabalho também com pessoas que eu gosto muito, eu gosto de fazer as reuniões, eu gosto de colocar as coisas em prática. Eu sinto que o meu DNA, ele nasceu dessa forma. Eu gosto de liderar, eu gosto de conversar sobre dinheiro. É uma área que eu sou completamente apaixonado. Então, como eu disse, eu acho que a infância deve ser um momento onde a gente deve aproveitar para se divertir. Eu me divirto muito fazendo tudo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, aqui em casa mesmo, né, meus pais percebem que eu adoro o que eu faço. A gente nunca precisou tratar sobre isso, porque eles veem que eu faço com um brilho nos olhos muito grande tudo que eu faço, né. E a questão é que foi colocada, é justamente, né, o povo fala que eu tô perdendo a minha infância, que eu deveria estar jogando bola, etc, porque eles sempre associam o trabalho como um fardo, como algo ruim, como algo que vai estar presente nas nossas vidas, embora a gente não queira. Sabe, já viu aquele vídeo da menininha lá que tem a sombra dela e ela fica ali, ela tenta fugir da sombra e ela tem medo da sombra? Para essas pessoas o trabalho é isso. É uma coisa que a gente vai ter que fazer mesmo não querendo fazer. Isso é muito triste. É aqui que entra a questão do caminho comum. As pessoas elas passam a tratar o trabalho como algo ruim, porque elas ficaram enraizadas em ter que trabalhar. Puta, olha que coisa ruim. Nossa, eu tenho que acordar segunda-feira para ir para o trabalho, rezando para chegar sexta-feira, para que então eu possa ter um período de descanso. E a questão do caminho comum é justamente você aprender sobre educação financeira o mais cedo possível, para que você possa escolher com liberdade o que você quer fazer de trabalho, para que você se divirta fazendo o que você ama. Você só consegue saber se você trabalha com o que você trabalha, você consegue saber por que você faz o que você faz, se você tem dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você consegue ter liberdade para decidir se você vai continuar fazendo ou não. Então, você só consegue saber se você faz aquilo por amor ou se você faz aquilo porque você tem que fazer, se você tem uma boa condição financeira. O dinheiro ele compra o poder de dizer não, ou o poder de dizer sim para muitas coisas. O dinheiro compra liberdade, né? Então, aqui na minha casa a gente nunca falou justamente, nossa, filho, ô, vamos conversar sobre isso daí e tal, porque eles percebem que eu amo muito o que eu faço. E teve uma época onde muitas coisas aconteceram de uma vez, etc. E por um pequeno instante, por um pequeno período assim de semanas, eu não estava mais sentindo gosto pelo que eu estava fazendo. E aqui eu fiquei preocupado. Eu falei, poxa, eu sempre gostei muito do que eu faço. E eu tenho a sorte, né, de ser jovem. Eu moro na casa dos meus pais. Eu falei, cara, deixa eu sentar aqui para ter um momento de reflexão profunda. É, pô, eu não preciso fazer o que eu faço, né? Então eu tomei um tempo para descansar. Eu passei a descansar, eu fiquei um tempo sem fazer nada e depois disso eu voltei a fazer com muito gosto, com mais brilho no olho do que eu tinha antes. Então essa é a questão para mim. Tu basicamente tirou umas férias, talvez uns meses Sim, sabáticos, foi exatamente isso. basicamente isso que tu fez. Uhum. E quando a gente vê alguém, o próprio Leandro Benincá, já que tu citou ele, é um grande amigo nosso, né, que a gente tem em comum, ele começou essa jornada dele na educação financeira, a duras penas, porque ele teve problema com a empresa dele, ele fala isso abertamente, então ele sentiu a dor para ir atrás do conhecimento. Muita gente que começa a prestar atenção, a investir, a criar patrimônio e tal, é porque ou passou por algum aperto, ou não aguenta mais trabalhar, como tu mesmo falou, não aguenta mais trabalhar na empresa, não aguenta mais trabalhar. Tu não passou por essas dores ainda, porque tu nunca precisou se sustentar, tu nunca precisou trabalhar, nem por pressão social, porque tu chega com 20 anos, nunca trabalhou, a pessoa já te olha torto. E aí, quando a pessoa tem as dores, ela tem um objetivo. Para trabalhar, aposentar aos 40, aposentar aos 50 e tal. Qual que é o teu objetivo? O que que tu olha lá para frente? Qual que é a cenoura que tá na tua frente? Legal. Cara, eu gosto muito daquele negócio de aproveitar o processo, sabe? Então, um dos grandes motivos para fazer o que eu faço não é necessariamente ter algo em que eu busco, é só porque eu gosto do processo e é algo que me diverte. Não só é algo que me diverte, como é algo que me traz experiências. Eu, como jovem, eu passei a priorizar muitas experiências na minha vida, porque apesar de eu me considerar um garoto esperto, etc., e até às vezes com um nível de experiência um pouco maior do que grande parte das pessoas, porque eu criei minhas empresas, etc e tal, eu sou muito jovem, então eu não tenho tantas experiências na minha vida, e eu vejo que ter experiências é algo que nos torna pessoas mais sábias, né? Então, eu passei a priorizar isso e eu vejo que trabalhando com o que eu trabalho, trabalhando sendo muito jovem, eu consigo me tornar uma pessoa mais experiente, né? Eu gosto de aprender cada vez mais, etc.
E como eu disse, eu gosto do processo do que eu faço. Eu gosto, me divirto fazendo o que eu faço. E é um dos motivos para eu fazer isso. Há um tempo atrás, eu tinha muito uma questão de, pô, eu quero chegar ali, com X anos eu quero ter X milhões de reais, com X anos eu quero ter 1 bilhão de reais. Eu tinha muito esse pensamento. Só que eu comecei a parar para pensar que, cara, sinceramente, assim, o que que muda na vida de uma pessoa que tem, sei lá, 100 milhões de reais para uma pessoa que tem 1 bilhão de reais? Claro, 100 milhões de reais é um número absurdo, mas ainda assim, o que que muda na vida de cada uma dessas pessoas? E não muda nada. É, é óbvio, quando eu atingir uma quantidade de dinheiro imensurável assim, eu ainda vou continuar trabalhando porque eu gosto muito do que eu faço, né? Só que eu parei de pensar um pouco nesses quesitos de metas financeiras, eu comecei a pensar de um outro jeito. Eu comecei a pensar que eu quero ter dinheiro suficiente para poder ter uma família, para eu poder viajar com a minha família, para eu poder ser livre, para eu poder tomar a decisão de que se eu não quiser trabalhar um dia, eu não vou trabalhar naquele dia. Se eu quiser viajar com a minha família, eu vou viajar com a minha família. Agora as minhas metas elas são em outros quesitos, sabe? Não são nem metas porque não é algo tão metrificável. Aham. São mais sonhos, justamente. Então, hoje em dia, cara, eu trabalho porque eu gosto muito e porque eu quero ter liberdade. Então, eu trabalho querendo ter liberdade e com isso, para ter liberdade, eu preciso ter uma quantidade de dinheiro bem alta para eu poder viajar a hora que eu quiser. Para mim, liberdade é você poder fazer praticamente o que você quiser. É você poder viajar a hora que você quiser, é você poder decidir ter uma família ou não, sem ficar pensando, puta, cara, quanto gasto vai dar um filho, etc. Sabe? Esse tipo de coisa. Hoje em dia eu passei a ter mais sonhos desse jeito, e não necessariamente coisas como eu quero ter X reais e coisas do tipo. Como é que tu te prepara, psicologicamente para quando tu for crescendo com essa visibilidade toda que tu tem? Porque aí eu não tô mais falando de investimentos, de dinheiro, de empreendedorismo, tô falando de fama mesmo, porque tu é famoso já. Nem que seja num nicho que a gente acompanha bastante, mas tu é bastante conhecido nacionalmente. E tu tem 14 anos, querendo ou não, essa falta de experiência pode te dar alguma fragilidade nesse ponto. Como é que tu te prepara para isso? Sim. Bom, eu recebo muitas críticas, principalmente quando eu saio em grandes mídias e tudo mais, eu acabo atingindo um público que não é o meu público. E as pessoas que não são do meu público, elas tendem a não gostar de mim. Quem é da área que eu sou, né, quem gosta da área e pesquisa sobre, tende a gostar muito de mim, porque acha eu um prodígio, jovenzinho, tal, 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 tal. Mas quem não é da minha área tende a me odiar. E eu percebi que é assim que as coisas funcionam. Então, sempre que eu saio em grandes mídias, ou qualquer coisa do tipo que me torna uma pessoa um pouco mais conhecida, eu viralizo, sei lá, eu recebo uma quantidade de críticas muito grande, né? E por algum motivo eu eu passei a não ligar pra isso, sabe. Eu comecei a gravar vídeo pra internet, não sobre investimentos, mas eu comecei a gravar vídeo pra internet quando eu tinha 6 anos de idade. Eu gravava qualquer tipo de videozinho, sabe, vídeo besta que uma criança pega, fez ali e postou no YouTube. E eu fiz isso por muitos anos. E eu não sei o que que acontecia, algum vídeo meu ou outro ali ia parar em alguém, e aí esse alguém não sei se queria zoar pra um amigo, mostrava, mas tinham vídeos meus que mesmo sendo muito pequenininho, pegavam, sei lá, 100 visualizações. E aí esses vídeos, eles geravam comentários negativos. Eu tinha 6 anos de idade. Eu passei a perceber que a internet ama criticar coisas feitas por jovens, crianças, bem crianças principalmente. E eu também via muito vídeo de youtuber, eu gostava muito. E esses youtubers, o que que eles faziam? Eles ridicularizavam essas pessoas que eram haters, etc. Eu gostava de ver vídeos justamente assim, respondendo haters, onde o cara pegava um comentário negativo e ridicularizava o cara. E eu passei a entender justamente que essas pessoas a gente não deve dar bola. Então, acho que desde muito pequeno, desde que eu tenho 6 anos de idade, eu aprendi a não ligar para isso. A mais ridicularizar essas pessoas, não é publicamente, necessariamente, porque eu não faço isso, mas no meu pensamento, sabe? Sentir um pouco de dó de pessoas que comentam coisas como essa do que justamente me sentir mal. É claro que, nesse quesito de críticas, né? Mas é claro que existem pontos da fama que são negativos, independente de você ligar ou não. E eu não sou famoso, né? Eu sou conhecido, então imagina quando eu realmente ser famoso. Mas, cara, eu não me importo, eu acho que é uma consequência do trabalho que eu faço. É, é claro que eu adoraria fazer um trabalho com o impacto que tendo o mesmo impacto que eu tenho, fazendo o mesmo tipo de trabalho, com o mesmo gosto, a mesma área, mesmo tudo, às vezes sem ter o peso de ser conhecido, mas eu não me importo com isso, sabe? É uma consequência do que eu faço.
e que sempre gera frutos bons, né? Existem muito mais comentários negativos do que existem sempre muito mais comentários positivos do que negativos. São mais prós do que contras, e eu me sinto feliz fazendo o que eu faço. É claro, existem pontos ruins, isso sempre vai existir. O importante, eu acho que é saber colocar na balança os prós e os contras e ver se ainda vale a pena fazer o que você faz. Por enquanto, vale a pena para mim, eu gosto muito do que eu faço, então eu me sinto bem. Eu acho que quando eu for mais velho, meu pensamento vai ser o mesmo também. Maravilha. Cara, que legal conversar contigo, que massa conversar contigo. Eu acompanho teu conteúdo faz bastante tempo. Como eu já te falei, eu já ouvi falar muito bem de ti, pelo Leandro, principalmente, que te conhece bem. E é Uhum. muito legal ver alguém. Eu acho até que deve ser meio chato as pessoas sempre puxarem pela tua idade, mas é impossível não puxar pela tua idade, porque é muito diferente ver um rapaz da tua idade já ter toda essa visão de vida que tu tem. E, cara, seja muito bem-vindo em Criciúma. Muitíssimo obrigado. Aliás, o Leandro Benincai, ele é de Criciúma e ele sempre Justo. me falou de Criciúma, então eu sempre tive muita vontade de conhecer essa cidade. E agora eu vou aí para Criciúma, vou poder comer as pizzas aí que o Benincai falou que tem umas pizzarias maravilhosas. Aliás, se você quiser se encontrar também, vamos se encontrar aí e Vamos. tudo. Maravilha, cara. Eu tô extremamente feliz com o evento. Eu já fui no Empreende SC em uma das últimas edições, aí em Araranguá, e agora eu vou para Criciúma, então eu tô extremamente animado, tô bem feliz, cara. Maravilha. Inclusive, eu coloquei aqui embaixo empreendesc.com.br para você se inscrever para a palestra. A palestra do Felipe é na sexta-feira, às 3h20, está marcado. E a palestra é O Caminho Comum. E eu não fiz no começo, mas faço agora, não posso esquecer nunca. O Felipe vai me entender porque ele sabe a importância disso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, até Compartilha porque aí. compartilha aí, até porque é qualidade de primeira aqui, né? Vídeo de primeira qualidade com Felipe Moleiro, o Kid Investidor, que é uma das atrações do Empreende EC, que acontece sexta e sábado, 23 e 24. Link para inscrições e programação e tudo que você precisa saber, a gente coloca na descrição desse vídeo. Essa é a única live desse período eleitoral que é uma live que não é live, porque foi o horário que Sim. eu consegui falar com o Felipe, e por isso que a gente gravou aqui, tá gravando na terça-feira, vai agora é quarta-feira, você tá vendo a estreia. Então é a única live que não é live. A partir de amanhã a gente volta às lives normais para compensar essa intrusão do horário eleitoral no nosso programa de rádio. Felipe, muito obrigado de novo, um abraço, até sexta-feira. Arthur, muito obrigado. Até mais.